Boa noite, o Perfil e Opinião está começando agora. E hoje nós trouxemos para vocês a escritora e diretora da Fundação Casa de Jorge Amado, Miriam Fraga. Boa noite, Miriam. Boa noite. É um prazer tê-la aqui no nosso Perfil e Opinião. Prazer é nosso, com certeza. Muito Miriam, grande. como é que nasce uma escritora? Ai, que difícil, né? Eu acho que ela não nasce, ela vai nascendo. À medida que você vai tomando consciência de que existe a linguagem, que existe o livro, né? A gente, quando começa a ler em criança, começa a se apaixonar pelos livros, começa a se apaixonar pela leitura, pelas histórias, pelo menos eu parto digamos assim, de um caso próprio, né? A gente vai tá vendo que aquelas coisas são tão importantes que você de repente sente que tem vontade de também fazer alguma coisa. Quando eu era criança, eu me lembro que quando eu comecei a entender que o livro era fruto de um trabalho de uma pessoa, né, não nascia como uma fruta, como uma árvore, aí eu fiquei pensando, eu quero também fazer um dia uma história como essa. É interessante que você diga isso, né, e fale bastante na palavra trabalho, porque as pessoas quando veem um artista em geral, né, ficam pensando assim que é tudo obra da inspiração, né? Na realidade muito não trabalho, a inspiração sim, com Sim. certeza, digamos, a chama inicial, mas aí eu gosto muito de comparar o trabalho de escritor, de artista de maneira geral, com o trabalho de oleiro, né, do barro. Eu acho que trabalhar o barro é mais ou menos assim. Você trabalha a palavra como que o oleiro trabalha o barro. Então, você constrói com as palavras. Você tem que fazer um outro mundo, uma outra realidade, uma fantasia, você tem que usar as palavras com consciência de que você está usando uma coisa para fazer um produto. Aquilo é um material. Os instrumentos, aprendizado, a leitura, a consciência do que você está fazendo, mas você tem que ter um trabalho muito árduo para conseguir as coisas. Com certeza. Quando eu te perguntei logo no início, né, como é que nasce realmente uma escritora, é porque o talento é fundamental, né? Eu acho que é muito difícil conseguir ensinar esse ofício a alguém que já não nasça de alguma forma com essa chama, com esse talento, com essa vocação dentro de si. Eu acho que as pessoas fazem o que elas podem fazer e gostam de fazer. Por exemplo, eu nunca seria um pianista, eu acho que eu podia levar a vida inteira, eu podia até aprender teorias e tudo, mas eu não conseguiria criar com a música, não é a minha vocação. Então, muitas pessoas, às vezes, acham que escrever é muito fácil. Porque você pintar um quadro, você tem que ter uma técnica de pintar um quadro. Você tem que aprender a usar a tinta, você tem que aprender a trabalhar a tela. Muita gente hoje nega isso, você tem que ter o desenho, a base do desenho, para daí você partir até para uma pintura abstrata, uma criação, até para fazer uma instalação, que hoje é a palavra que está muito em voga, mas você tem que ter a consciência do seu ofício. E muita gente acha, principalmente poesia, que basta você ter um sentimento, você sentir uma coisa, você está apaixonado, ou tá triste, ou está muito admirado por uma coisa, você senta, pega um papel, pega um lápis, hoje pegaria o computador, e toca botar a palavra lá, aquele sentimento maravilhoso e tal, e no fim está um poema. Se for prosa, bota tudo corrido, se for poesia, bota tudo quebrado. E aí é uma poesia, é um poema. Aí o outro vai ler e não sente a mesma coisa. Por quê? Porque não houve aquele trabalho que você coloca no poema para se transformar numa obra de arte, que é isso, para que essa obra, que essa mensagem chegue ao outro. Não adianta você ter uma boa ideia. Um poeta francês dizia o seguinte, o poema não se faz com ideias, não se faz com sentimentos, se faz com palavras, né? Mallarmé, um grande poeta francês, ele dizia, um poema se faz com palavras, não se faz com sentimentos. Mas aí fica, por exemplo, uma dúvida aqui para mim, né, que não tem exatamente esse mesmo tipo de vocação, né? Você fala que também é necessária a questão da inspiração. Quando a inspiração vem, né, e que se expressa ali o que está se sentindo, pensando e tal, esse burilamento, esse trabalho com a palavra, ele já é imediato? Pode ser imediato, mas pode também levar dias.
Eu sempre gosto de falar da minha experiência, Claro. porque eu não posso também falar pelos outros. Eu tenho poemas que, quando termina, praticamente está pronto. Talvez uma coisa ou outra, uma mudança. E tem poemas que eu levo anos fazendo, até o ponto de eu achar que ele pode ser publicado, que ele está dentro do que eu queria dizer. Às vezes acontece um poema mais longo, um poema mais trabalhado. É um poema que acontece, às vezes, muito devagar. Mas há espaço, por exemplo, para autocensura, né, durante a criação de um poema? Eu acho que durante a criação eu prefiro não ter autocensura. Mas acontece que a autocensura, você vai treinando isso, você já vai fazendo aquilo, já tem um pouco. E depois, mas eu acho que atrapalha um pouco. Eu gosto muito de uma frase de Fernando Pessoa, eu adoro Fernando Pessoa, aliás, que ele diz assim: o que me sente está pensando. Então eu acho que existe um eu que escreve, que joga o sentimento, existe uma outra parte, uma espécie sei lá, de anjo da guarda ou qualquer coisa, que fica lá e pensa o que você está escrevendo. Ele age como, sabe, como um sensor um pouco. Então o que me sente está pensando. Agora, dentro do seu ambiente familiar, né, eu li uma vez que você disse que seu pai te deu asas para a literatura, né, para escrever realmente, e sua mãe te ensinou como pousar bem. Porque eles eram muito diferentes, né? Meu pai era um esteta, era um homem que gostava, eu conheci poesia através dele, ele lia muito para mim poesia, me ensinou tudo, gostava de obras de arte, era um colecionador, saía muito comigo, eu aprendi a gostar, por exemplo, Pelourinho, a gente vai para um lado, vai para o outro, Pelourinho, onde eu trabalho há tanto tempo e tal, eu aprendi a dar valor a essa parte da cidade antiga por meu pai, desde criança. Às vezes de sábado, domingo, que ele não trabalhava, ele saía comigo de carro e a gente passava por ali. Ele mostrava, isso aqui é Solidade, isso aqui é, não sei, o Pelourinho, isso aqui é a igreja tal. A gente ia. E também, eu acho que na minha casa se tinha muito esse hábito, por exemplo. Ele era médico e era muito bem relacionado, então sempre tinha gente de fora participando de congressos e ele gostava muito de levar as pessoas para ver essas coisas da cidade. Aí ao Bonfim, ia a São Francisco, ia a todos esses lugares hoje que a gente são tradicionalmente turísticos. E eu ia junto. Então eu fui criando essa paixão pela cidade, pelas coisas da cidade, pela arquitetura. Eu acho isso importante. Então eu digo que ele me deu asas porque ele tinha essa fantasia, né? Meu pai tinha fantasia e minha mãe tinha realidade. Minha mãe era aquela pessoa real, do real, né? Então eu tive essas duas partes na minha educação, né? Que foi importante para a minha vivência posterior. E além desse contato e esse gosto, né, pela poesia do seu pai, ele escrevia também, Miriam? Ele escrevia, inclusive eu tenho alguns poemas, ele escrevia, mas ele tinha absoluta consciência daquilo que eu disse. Ele dizia, eu não sou um poeta. Eu até escrevo poesia, mas eu não sou um poeta. Inclusive, uma vez, depois ele já bem velhinho, até eu tentei assim, publicar, fazer um... Ele disse, não vale a pena. O que eu escrevi era uma coisa minha, não vale a pena. Então eu acho isso maravilhoso, porque ele era uma pessoa bastante inteligente, com autocensura, para ver que realmente... E aí eu pensei e disse, eu acho que ele é muito maior do que aquilo que ele escreveu. Então, apesar de alguns amigos terem ainda insistido e tudo, eu guardei. Guardei, mas não publiquei. Ok, Miriam, me ocorre o seguinte, você estava falando da profissão do seu pai, médico, né? Uma profissão tradicional e tal. Quando a gente fala que alguém é escritor e tudo, a gente imagina também, os artistas em geral, as dificuldades que passam, né, para viver da própria profissão. E pelo que eu sei, você é uma pessoa que sempre, em toda a sua vida, esteve levando a literatura à frente como de fato a sua profissão, sem ter paralelamente alguma outra coisa, a não ser que essa outra coisa fosse diretamente ligada também à literatura, né? Como é que é viver de fato de literatura? Como eu lhe disse, em criança eu disse, eu vou escrever um livro que eu quero ter meu nome na capa. Monteiro Lobato, era a minha paixão da minha infância e outros livros também de Grimm, aquela coisa toda que toda criança lê. Eu me casei muito cedo. Eu me casei, mal tinha completado 19 anos, eu me casei com uma pessoa que era um profissional liberal, Carlos Fraga, era um advogado, professor da universidade.
e que não tinha nada a ver com esse mundo da poesia. Era uma pessoa mais da realidade, digamos assim. Mas que nunca interferiu para que eu deixasse meus hábitos de leitura, das amizades e tudo. Só que como eu me casei e logo tive 4 filhos, um atrás do outro, né? Ele também achava, mas não incentivava, por exemplo, uma vida universitária. Ir para a universidade. Eu não fui à universidade. Eu fiz até o 3º ano de colégio, eu sou autodidata. Tudo que eu sei, eu aprendi com as pessoas, com as leituras, mas eu não fui, porque eu fui, nesse ponto, eu fui podada. Eu fui podada. E quando eu já podia ir, aí eu já não queria. Porque aí eu, por uma certa timidez também, já achei que já não... Já estava em outra, né? Não era mais o momento. Não era mais o momento, às vezes me arrependo, mas eu acho que não é para arrepender. Agora eu fiz uma vida. Como é que Jorge Amado fazia? Minhas universidades, né? A universidade da vida, do conhecimento. Comecei a escrever cedo também, publiquei com 20 e poucos anos. Eu escrevia desde 16, 17, mas só comecei a publicar em 1962, quando eu já tinha 22, 23 anos. Eu publiquei pela primeira vez numa revista no Rio de Janeiro, porque eu tinha tanta insegurança do que eu fazia aqui, porque eu não vivia no meio de artista. Depois é que eu criei esse meio de escritores e tudo. Como eu disse, meu pai era uma pessoa muito ligada às artes, e a minha família, uma família de classe média, ligada à arte, conhecia, tinha muitos livros e tudo, mas não era assim aquela coisa, eu não sabia muito bem para onde eu ia, né? E eu acho que quando a gente começa a escrever logo, as pessoas sempre têm uma certa, né, não sei, será isso mesmo, né? Vai se meter nisso, não sei o quê. Uma vez até eu vi uma pessoa que me disse assim, você não gosta de que lhe critiquem, mas como é que você vai entrar numa coisa dessa? Está preparada para ouvir as críticas? Eu disse, estou. Foi ele, meu marido. Ele disse assim, eu não gosto que me critiquem coisas bobas de dentro de casa, de não sei o que e tal. Mas essa coisa, para mim, se eu entrar, eu aceito a crítica, eu acho que eu tenho que aceitar como uma coisa positiva. E aí comecei a escrever e depois que eu comecei a publicar em revista, passei para jornais, etc. e tal, aí eu fui criando aquela rede, né, de amizades e de pessoas ligadas a isso, e para mim foi uma época muito bacana, muito boa, que aqui na Bahia todo mundo se encontrava muito, era nas livrarias, era na Universidade da Bahia, que tinha a escola de teatro, o Instituto de Estudos Norte-Americanos, que ficava bem ali perto. Então eu fiz amizade com vários escritores daquela época, eu jovens gostaria que você na falasse época. um pouco justamente disso, né? Dessas amizades, né? E depois da possibilidade, inclusive, de publicação e tal. Mas eu ainda fiquei com uma dúvida que eu queria voltar um pouquinho, porque você disse que os seus poemas foram publicados primeiros no Rio de Janeiro e não aqui na Bahia. Foi. Você enviou e foram aceitos, foi isso? Existia uma revista chamada Revista Leitura, que era uma revista muito boa, eu lia, comprava aquela revista. E aí uma vez eu vi que tinha uma seção da revista chamada Porta de Acesso, onde uma pessoa, a gente mandava os poemas, podia mandar 3 poemas, e eles faziam uma leitura crítica. Se o poema fosse considerado bom, publicavam nessa Porta de Acesso. Se não, eles faziam uma criticazinha, dizendo, melhor aqui, faça isso. Eu achei que seria uma coisa bem interessante, porque era uma pessoa que não me conhecia, que não sabia quem eu era, nem eu ia me tratar nem com benevolência, nem com certa frieza. Então eu mandei 3 poemas para essa revista. E escondido, ninguém sabia. Completamente escondido, mandei, fui levar, parecia que eu estava fazendo alguma coisa. fui no correio, lá ali no correio na Rua Chile, botei esses 3 poemas e me esqueci. E fiquei. O primeiro número da revista eu comprei. Nada, absolutamente nada. Porque na minha ingenuidade eu achava assim, que eu chegava, liam imediatamente e aí eu publicava ou não. Eu achava que não iam publicar. Mas eu pensava assim, se publicar uma pequena resenha, assim, dizendo meus defeitos, eu vou corrigindo. Mas publicar o poema mesmo, eu pensei que não achei que devia não. Mas aí o primeiro não saiu, a segunda não saiu, eu disse, eu acho que foi tão ruim que nem para criticar serviu. Aí fiquei meio triste assim, mas engraçado, eu nunca em nenhum momento eu pensei, não vou mais fazer. Não deu certo dessa vez, vai dar de outra.
Aí um dia eu fui subindo, um sábado, eu gostava muito de ir para Rua Chile, nós gostávamos, era uma coisa assim, para a livraria Civilização Brasileira, que ficava no Rua Chile e pegou fogo depois. Eu ia subindo no Largo do Teatro, como a gente chamava naquela época, Praça Castro Alves, e aí encontrei com uma amiga que também escrevia, Mara Guimarães, que depois foi morar em Paris, nunca mais voltou aqui à Bahia, quer dizer, voltava de viagem, mas mora lá. E ela me disse assim, tudo bem, eu gostei muito do seu poema que eu li na revista. Aí eu disse, mas ela disse assim, ela não atrapalhou e disse na revista Senhor. Eu disse, mas eu não publiquei nada na revista Senhor, nunca publiquei na revista Senhor. Não mandei, não tenho nada. Ela disse assim, não, peraí, não é Senhor, é leitura. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tive parecia que desceu assim, uma pedra de gelo na minha espinha, na minha coluna, eu fiquei meio estatelado assim. Eu disse, como? Ela publicou. Aí eu disse assim, mas eu não tinha mais comprado a revista. Eu desgostei, não comprei mais. Ela disse, eu tenho um número, vou mandar para você. Aí eu fiquei saltitando. Entrei todas as bancas de revista procurando, não achei. Você consegue lembrar de outro momento tão emocionante assim na sua vida literária? Olha, eu acho que esse foi o melhor. Esse foi o melhor, foi. Tem outros momentos muito, muito importantes, muito importantes. Inclusive, no ano passado, quando teve esse seminário, e que você sabe, eu fiquei foi uma coisa muito gratificante para mim também. E o primeiro livro, né, eu me lembro tanto, cada livro que eu li é como um filho, né? Cada filho nasce de uma maneira, você lembra tudo direitinho de cada um, não é igual ao outro, né? Mas todos emocionam. Mas essa primeira vez foi assim, porque eu achava que as pessoas não acreditavam em mim. Então isso me deu uma certa força, né, de que eu ia. Aí eu consegui a revista, ela me mandou, eu tinha mandado 3 poemas. Eles publicaram um na sessão, um em outra parte da coisa, com muitos elogios, e o terceiro fizeram alguns reparos, etc. Tal. Aquilo para mim foi muito importante, muito mesmo. E aí, daí, o que aconteceu? As pessoas liam mais do que hoje em dia. Hoje é mais no blog, né? E aí eu encontrei amigos, por exemplo, Floresvaldo Matos, que até hoje é meu amigo, e é o diretor, o editor-chefe da Tarde. Ele trabalhava no Diário de Notícias. E daí, a Diário de Notícias tinha uma página literária maravilhosa, muito bem feita, foi um jornal assim que marcou muito na época dos anos 60 e tal. Eu publiquei mais uns 2 ou 3 poemas lá. Daí o Jornal da Bahia também foi inaugurado nessa época, Joca Teixeira Gomes foi meu amigo de infância lá em Mar Grande e tudo. Também me pediu. Então eu comecei a publicar e comecei a fazer amizade nessa área, né? Davi Salles, Sônia Coutinho, Jerusa Pires Ferreira, que era minha prima, aliás, era minha amiga desde pequena, Floresvaldo. E aí, Calazans Neto, que foi uma pessoa que teve uma grande importância na minha vida cultural. Ok, Miriam, vamos então encerrar esse bloco por aqui. A gente falou um pouco a respeito do início mesmo, né, da sua vida, mas a gente continua daqui a pouquinho no próximo bloco. E nós voltamos no Perfil e Opinião de hoje conversando com a escritora e diretora da Fundação Casa de Jorge Amado, Miriam Fraga. Miriam, nós estávamos falando ainda a respeito das suas primeiras publicações, né? E aqui eu acho que tem um momento bastante marcante porque você foi lançada, né, pelas edições Macunaíma, é isso? Foi o primeiro livro que eu publiquei, que na verdade é um livro muito pequeno, são 11 poemas apenas. Marinhas, né? Marinhas, mas marcou uma coisa muito importante para mim, que foi a amizade com Calazans Neto, o pintor, escultor e principalmente gravador Calazans Neto. Então, eu conheci Calazans nessa nova, né, depois que eu comecei a publicar, conheci Calazans durante uma exposição e ele falou, né, que tinha gostado muito e tal. Se eu não pensava em fazer um livro, uma coisa, um trabalho. Vamos fazer um livro, uma coisa assim. Calazans fazia parte de um grupo
que geralmente é chamado grupo da Geração Mapa. Uhum. Foi um grupo que teve uma grande importância cultural na Bahia, porque inovou em muitas coisas. Eles criaram as jogralescas do Colégio da Bahia, que foi uma coisa dos anos 50. Depois criaram essa editora Macunaíma, que na verdade era uma editora de fantasia, apenas um nome, né? Mas foi idealizado por Glauber Calazans e Paulo Gil Soares e Fernando da Rocha Pérez, como uma maneira dos jovens escritores da época publicarem seus livros. Porque aqui na Bahia, aliás, é uma coisa que eu há muitos anos bato nessa mesma tecla e já fiz, inclusive, várias vezes encontros e reuniões e até quando era do Conselho de Cultura, comecei a fazer um trabalho em cima disso. Por que na Bahia não tem uma editora? A última editora comercial que a Bahia teve, profissional, foi justamente a editora Progresso, que foi na fase dos anos 50. Mas isso não está diretamente ligado às questões econômicas mesmo, Com Miriam? certeza, mas é muito triste isso. É muito né? A Bahia, triste, que é um claro. estado considerado de cultura, com tantos escritores importantes, não tem. Ela tem hoje editoras institucionais. Uhum. Tem, por exemplo, a editora da UFBA, UFBA. tem a Fundação Jorge Amado, tem uma editora, mas são editoras institucionais, não são profissionais. Não são profissionais, não, são comerciais, no sentido de ter uma indústria do livro. E eu sempre digo que esse problema, que eu não queria nem tocar nesse, porque é um problema que me apaixona muito e eu começo a falar demais. Mas esse problema editorial da Bahia, ele passa, por exemplo, pensam sempre pela Secretaria de Cultura. Não, eu acho que passaria mais também pela Secretaria de Indústria e Comércio. É a possibilidade de como se fazer, da mesma maneira que se criou em um determinado momento na Bahia, se criou incentivos para a implantação da fábrica disso, incentivos para lavoura de não sei o quê. Por que não incentivos para a tomada de uma consciência de uma empresa de editoração na Bahia? E o que você imagina que seria a base para tudo isso daí? Porque a gente vai ter que ter do outro lado pessoas que, de fato, consumidores. Exatamente. Primeiro que tudo tinha que ter educação, não é? E também uma boa divulgação. Que as escolas adotassem livros de autores baianos, que existisse uma editora que fizesse essa ponte entre, digamos, a escola, a Secretaria de Educação, a Secretaria... Porque são coisas que eu acho que era uma teia. Agora, veja o seguinte, o livro didático, por exemplo. O livro que é adotado nas escolas da Bahia, ele não é decidido na Bahia. Esses livros vêm um pacote de lá, né? Já vem um pacote pronto. De Brasília, de Minas, de São Paulo. Então, isso fica muito complicado. Agora, é uma questão muito complicada. Até tentaram fazer até CPI por causa do livro didático e não conseguiram. E não sou eu que vou meter a minha mão nesta cumbuca. Eu já, como escritora, me ressinto disso. Agora, há uma coisa muito importante que está acontecendo agora, da coisa para a literatura baiana, que é o interesse que as novas universidades e a Universidade da Bahia estão com a literatura da Bahia. Então, eu acho que de uns anos para cá, há poucos anos, uns 2 ou 3 anos, o autor baiano vem sendo continuadamente prestigiado, estudado. E eu acho que isso é um fator muito importante. Com certeza. Muito importante. Eu vejo o seguinte, eu lendo também algum material seu, entrevistas, coisas assim, você se refere com muita frequência, né, a se sentir de alguma forma ilhada, né, a se sentir numa ilha. Essa sensação, como é que é? Eu não sei se ilhada, não digo assim, nem no plano cultural, não. Eu acho que é no emocional e no existencial. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas sentem muito isso, de uma maneira geral. Eu não quero fazer agora confissões psicanalíticas, Okay. né? Mas eu acho que essa dicotomia de ficar presa a uma ilha, quer dizer, cercada, segura e ao mundo, eu acho que isso faz parte da minha vivência. Na realidade, quando eu perguntei, eu tinha entendido mais ou menos de uma outra forma, né? É que, apesar de nós estarmos num estado conhecido pela sua cultura, né? E de você já ter realizado até hoje tudo que realizou do ponto de vista literário e tal,
geral, o que, estando aqui, de alguma forma, está distanciado dessa outra realidade que nós estávamos falando, dessas editoras. Tá. Né? Então, nós estamos distanciados dessa editora. Porque, e as editoras, de uma maneira geral, elas privilegiam, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender também. Editoração é um negócio, não é só uma coisa cultural. Uhum. Então, poesia, por exemplo, os editores não querem nem ouvir falar. Até poetas já consagrados, premiados nacionalmente, se queixam disso. Então, então a poesia, digamos assim, tem um segmento diferenciado. Ela tem que procurar esse segmento. Nós é que temos que achar onde nos encaixarmos. Uma abertura para o escritor de poesia hoje, eu acho que é a internet. São os blogs, é uma coisa que espanta ver que... Eu, às vezes, até fico meio zonza, meio tonta. A sensação que eu tenho é que eu estou naquele filme Uma Odisseia no Espaço, que você vai naquele foguete e, de repente, você fica perdido, porque você não sabe mais onde é que você está. É uma galáxia incomensurável. Mas você tem encontrado surpresas boas, por exemplo, na internet, do ponto de vista da poesia mesmo? Não, eu acho bom. Até, inclusive, que eu era muito refractária. Não vou, não leio, não vejo. E aí, um dia... alguém me disse assim, você já procurou o seu nome na coisa? Não, não tem nada, não botei nada. Aí eu fui botar. E aí eu vi que é uma coisa que a gente está no mundo, né? Querendo ou não, a gente está no mundo. Estava lá, várias referências e tudo. Inclusive, eu aproveitar para fazer um comercial. Nós vamos encerrar um projeto importante da Fundação, que já vem acontecendo há mais de 10 anos, que é com a palavra escritor, onde um escritor vai e falar sobre sua vivência, suas experiências e tal. E que é um projeto que já tem muitos anos, né? Tem, inclusive já fizemos uma edição dos primeiros, tal, e temos lá na Fundação um verdadeiro museu da imagem do som, né? De autores baianos, que é filmado, a gente guarda os filmes. Mas esse ano vem uma pessoa que é muito ligada a essa área de literatura na internet, que é Antônio Miranda, que tem uma poesia.com, que é uma coisa importante, um blog não, eu acho que é um site mesmo. E está em todas as coisas ligadas à poesia, ele está com o seu nome ligado. E é aberto ao público em geral, e a partir de que horas, Miriam? A partir de 5 horas da tarde. As pessoas vão ter a oportunidade, então, de conhecer o Antônio Miranda, exatamente. falando a respeito da sua vida, do seu trabalho. Exatamente. Né? Como é essa coisa do digital, porque ele tem livros publicados também, inclusive até em outros países. Mas ele dá uma força muito grande essa poesia digital, que é uma coisa absolutamente democrática. Qualquer pessoa entra e qualquer pessoa escreve também. Aí você pode... O perigo é que é coisa muita demais. E ele também é diretor da Biblioteca Nacional de Brasília, então tem um trabalho feito com ele. E nós vamos aproveitar para lançar o primeiro volume do catálogo do acervo de Jorge Amado. Maravilha. Antes da gente entrar realmente na questão mesmo da fundação, né? Aliás, já entrando, você já está falando a respeito de um projeto, né? Que é um projeto que já tem muitos anos e que vem sendo feito com sucesso e tal. E aproveitando esse outro lançamento, eu queria que você falasse sobre uma novidade muito boa que está sendo, de alguma forma, apoiada pelo Banco do Nordeste, que é a digitalização de todo esse acervo da própria fundação. Né? Sempre o nosso grande projeto lá na Fundação é o tratamento e acondicionamento e reconhecimento dos arquivos de Jorge Amado. Nós temos lá cerca de 250 mil documentos. E a primeira etapa, já foram reconhecidos, limpos, acondicionados, porque eles estavam guardados. O Jorge Amado, essa fundação, quando foi feita, o Jorge Amado tinha 70 anos. Ele guardava, tem documentos que foram de mais de 50 anos atrás. Muitos eles perdeu, porque ele teve a vida muito atribulada, com viagens, com perseguições políticas e exílios, etc. Mas tudo foi para lá. E agora, de um tempo para cá, nós começamos a tentar digitalizar esse acervo, inclusive para disponibilizar melhor. Porque tem muita procura para pessoas que querem fazer pesquisa, estudantes e professores. E claro que todo mundo tendo acesso a isso ia desgastando, né? Não pode. Por exemplo, a gente tem o que a gente chama de datiloscritos, que são as cópias datilografadas e emendadas
das primeiras cópias dos livros, dos romances. Então, por exemplo, ele escrevia um romance, digamos, Gabriela. Aí ele fazia a primeira versão, não existia computador, né? Fazia a máquina, depois ele riscava, emendava e fazia